A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação. Título do volume 6, O Enviado de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 2. A multiplicação de pães e peixes. Segunda-feira, o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Ler com oração. O enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. João, capítulo 3, versículo 34. Nosso tópico nesta semana será a multiplicação de pães e peixes, registrada no capítulo 6 do Evangelho de João. Como enviado por Deus, Jesus não fazia sua própria vontade, mas a do Pai. Versículo 38. As obras que efetuou testificavam que ele era um verdadeiro profeta. Mesmo após a morte e ressurreição de Jesus, Deus continua usando canais para transmitir a palavra profética à igreja, dando direção para sua obra ser realizada. Essa é a nossa missão, e não podemos ser distraídos por preocupações quanto à subsistência, o que nos faz trabalhar apenas pela comida que perece. Jesus quer dar-nos o alimento que nos levará à vida eterna. Versículo 27. Portanto, nosso foco deve ser buscar o reino, pregar o evangelho com simplicidade e testificar o que temos visto e ouvido. A seara é grande e o Senhor conta conosco para alcançar as pessoas. Mateus capítulo 9, versículos 37 e 38. O evangelho de João é diferente dos demais. Logo no começo lemos: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João, capítulo 1, versículo 1, versão King James atualizada. Para os seres humanos, palavras constituem um mero meio de comunicação, pelo qual pensamentos e ideias são transmitidos. Não é essa a conotação que João dá no versículo. Ele diz que a palavra era o próprio Deus. Uma vez que a palavra se fez carne, na pessoa de Cristo, podemos dizer que Cristo era a palavra que já existia na eternidade. Enquanto os homens usam a palavra como mero meio de comunicação, Deus nos transmite sua própria pessoa pela palavra, que é Cristo. Por intermédio da palavra, Deus quer comunicar-se conosco. Para isso, é necessário um canal transmissor. Já vimos em semanas anteriores que João deixou um modelo claro para reconhecermos quem é o enviado de Deus. Se eu testifico a respeito de mim, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. João, capítulo 5, versículos 31 e 32. Em todas as eras, Deus usou canais para fazer sua obra, que é realizada quando o enviado de Deus profere suas palavras. Para evitar enganos, Jesus deixou bem evidente este princípio. Uma pessoa não pode declarar-se profeta de Deus. É até admissível que outro dê testemunho a respeito do profeta, como fez João Batista ao testemunhar de Cristo. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. João, capítulo 5, versículo 33. João foi designado precursor de Jesus e o reconheceu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também testemunhou a descida do Espírito como pomba sobre ele por ocasião de seu batismo, afirmando que de fato era o Filho de Deus. Contudo, esse testemunho humano não é suficiente para se reconhecer o enviado de Deus. Por isso Jesus disse: Eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. João, capítulo 5, versículo 36. Mas quem poderia dar um testemunho incontestável de que Jesus era o enviado de Deus? O Evangelho de João nos responde: O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Capítulo 5, versículo 37. Portanto, o próprio Deus testemunhou que Jesus era seu enviado.
porque ele fazia a obra que Deus lhe confiara e que ninguém mais seria capaz de fazer. Deus hoje usa pessoas para transmitir seu falar. Deus usa o homem de sua escolha, o qual fala as palavras que ele ordena. Alguns dizem que o profeta tem de ser modesto e não deve apresentar-se como o canal que fala por Deus, porque estaria autopromovendo-se. Mas o profeta tem de assumir que a palavra que profere é conforme o que Deus fala. O verdadeiro profeta de Deus não tem liberdade para falar palavras próprias. Ele fala tudo o que o Senhor lhe ordena, conforme lemos em Deuteronômio. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, e cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Capítulo 18, versículo 18. Assim, se alguém diz profeta enviado de Deus e a palavra que fala não se cumpre, ele não é verdadeiro profeta. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Versículos 21 e 22. Ao contrário, se a palavra que ele disser se realizar, ele é um verdadeiro enviado de Deus. Louvado seja o Senhor. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Leitura de apoio. As aparições do Deus da Glória. Capítulos 5 e 6. Autor Pedro Dong. Do Cativeiro para a Liberdade. Editora Árvore da Vida. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.